Ele nasceu no Japão, em Nagasaki, e com 5 anos de idade, a família mudou-se para a Inglaterra. Então, ele tem uma cara de japonês, mas ele é um inglês. Nós estamos falando do Nobel de Literatura de 2017, Kazuo Ishiguro. E vamos falar do Não Me Abandone Jamais. Eu sou a Pri. Esse vídeo foi gravado especialmente para o Literamovie e para que vocês possam visualizá-lo e, de repente, se beneficiar com ele. E vamos ao contexto da obra. Imagine que você vive num lugar que não é um orfanato, também não é uma escola, mas é o único lugar que você reconhece como lar. Imagine que a sua vida está resumida às pessoas que estão dentro daqueles portões, mas que você descobre que você existe para uma finalidade além daqueles portões. Você não tem direito a ter família, não tem direito a ter filhos, você não existe. Tecnicamente, você foi criado para outra pessoa. Nós não vamos aprofundar essa discussão, porque esse é o viés do Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Então, vamos falar um pouquinho dos personagens, do enredo e da trama, da amarração da trama. Nós temos 3 personagens principais, e a história vai circular em torno deles. Kathy, que é quem acaba narrando boa parte da história, Tommy e Ruth. Os 3 são moradores de Hailsham. Neste lugar, nós vamos conhecer cenas de bullying, cenas de amizade, mentiras que existem para encobrir deficiências e fragilidades. Nós vamos descobrir laços verdadeiros de amizade. O romance te prende durante 100 páginas para você descobrir o que realmente são aquelas pessoas. Se você não viu o filme está disponível no Netflix. E você fica intrigado com aquelas relações. Nós temos aí uma guardiã, que é a Miss Lucy, caracterizada como uma pessoa forte, muito diferente do perfil feminino e tradicional. Nós temos Miss Geraldine, que é a linha dura e quem acaba comandando boa parte de Hailsham. E nós temos a Madame, que é quem aparece e some misteriosamente e leva as obras que eles produzem. Então essas crianças produzem obras e a vida delas está em torno dessas aulas, do que elas acabam produzindo como arte, que elas acreditam que vai para uma galeria. E, além desta galeria, nós temos um caminhão que chega de tempos em tempos com bugigangas e essas crianças trocando e colecionando coisas. Então, um mundinho resumido ali. Um enredo rico em detalhes e características e uma trama muito bem fechada. Nós vamos vê-los crescer, aí sim eles começarem a questionar e tentar prolongar a vida. Agora não posso dar um spoiler do porquê. E nós vamos vê-los também se relacionar. Vamos aos pontos cruciais da história e que acho que para mim deixaram um pouquinho a desejar, por isso que eu fiquei meio incomodada com o livro. A Kathy, que é quem narra a história, me parece um personagem que vive da perspectiva de espectador. Então você não tem nada em profundidade sobre ela. Você vê o tempo todo ela falando ou contando as histórias do Tommy e da Ruth, que acabam tendo um relacionamento, isso não é um spoiler cruel, e depois ela também vai relacionar-se com esse amigo. Então você vê assim uma pessoa comum, mas sem nada muito raso e sem nenhum questionamento. Ela fica observando o que está acontecendo na vida dos colegas e ali em volta. E acho que isso para mim ficou assim, por ser ela narradora, ser uma mulher, acho que ficou muito vazio o personagem. O que me incomodou, mais 2 detalhes. A tradução, porque a edição que eu tenho é da Companhia das Letras. Em uma determinada parte, vou dar um exemplo, ela fala assim, eles são adolescentes, o Tommy hoje tá meio macambúzio. Macambúzio não é um termo utilizado, macambúzio quer dizer cabisbaixo, entristecido, ensimismado, mas assim, não é um termo muito utilizado no Brasil, não é um termo utilizado por adolescentes, nem dentro desse contexto, nem na época em que se passa a história.
Então eu achei que algumas coisas de tradução ficaram meio fora de contexto. O Kazuo Ishiguro escreve com muitos detalhes e boa parte das memórias se passam enquanto as crianças têm entre 8 e 9 anos. E há muitos detalhes que seriam essenciais para o roteiro de um filme, mas não para um livro, que me pareceram artificiais, como sala 202, nós estávamos na sala 204 na ala norte, no campo sul, no campo... O campo até é possível que a criança lembre, mas os números das salas exatamente não me parece uma memória de uma criança de 8 e 9 anos de idade. São detalhes muito frívolos e são pessoas, não são máquinas que foram criadas. Então, isso, assim, me incomodou na leitura, esses detalhes desnecessários, nada que desmereça a história. O livro vai contar uma cena de bullying no começo, envolvendo o Tommy. Então, eles estão numa situação em que ele acha que vai ser escolhido para o time de futebol e todo mundo que está como espectador sabe que aquilo é só para puni-lo e que não vai ser escolhido. É uma cena muito bem descrita e deixa a gente moído por dentro, porque são cenas que acontecem e até quando a gente vê o sofrimento diante de mentira, dentro do livro a questão da confiança, do que é a amizade verdadeira, são cenas que são descritas que não podem ser transpostas para filme. Então eu achei muito bacana. Acho que vale a pena. Não é um livro da minha vida. Muita gente fala, é lindo, maravilhoso, porque o final é triste, mas vale a leitura. Muita gente falou sobre O Gigante Enterrado, que foi a discussão desse ano. Disseram, os que leram a maior parte da obra, que não era tão bom quanto Não Me Abandone Jamais. Tem outro, eu ganhei. O que acontece? As minhas amigas, de tanto me ouvirem falar de livros, a Fabiana Fontana e a Vivi Coja, me deram outro exemplar, porque não sabiam que eu já tinha um e li, e me deram junto com este Os Vestígios do Dia. Talvez, quando eu ler esse daqui, eu goste mais da escrita dele. O que eu vou fazer com o meu exemplar? Talvez sorteio ou doá-lo para a Biblioteca Municipal da Adamastor aqui em Guarulhos, que é para onde vão os meus livrinhos. E, bom, quanto ao filme. O filme descaracterizou os personagens e me causou uma certa raiva. Por quê? Porque, primeiro, o nome do livro, Não Me Abandone Jamais, está relacionado a um objeto pessoal da Cathy, que a gente vai descobrir ao longo da história, que envolve os três personagens principais. No filme não é assim que funciona. E no filme eles tentaram criar um romance, eles descaracterizaram a questão da amizade, criaram uma rivalidade entre a Ruth e a Cathy, e um romance já de cara, que vai muito além de amizade, com o Tommy e a Cathy, bem no começo do filme. E o principal, a Miss Lucy, que é essa professora que vai fazer com que eles enxerguem algumas coisas, que vai ajudá-los a lidar com algumas situações e conflitos pessoais, porque não é obrigação deles serem tutores, né, da parte emocional. Ela é uma mulher frágil, sensível, romântica, totalmente diferente da personagem descrita no livro. Eu ainda achei, não, tá descrevendo outro professor, né, não é possível, eu confundi alguma coisa, mas não. Eu, particularmente, não gostei do filme. Talvez gostasse se eu não tivesse lido o livro, embora não seja o estilo de trama que eu gosto. Bom, fica a dica então. A minha ressalva é que quando a gente conhece Gabriel Garcia Marques como um vencedor do Nobel, a gente olha para outros escritores, eu acho que deixa um pouco a desejar. Mas vale pelas relações humanas, vale a reflexão. Talvez você ache ele muito mais bonito do que eu, mas é muito bem escrito. Parabéns à Companhia das Letras pela edição. As edições, olha, tem a bordinha colorida, são muito bonitas. Essa daqui, a bordinha é prateada, com essas ressalvas da tradução. Gostou do vídeo? Curte aí, compartilha. E você vai encontrar o link para você colocar o livro, caso você tenha interesse, na Amazon, na sua wishlist ou no seu carrinho. E quando ele chegar no preço bacana, você compra, depois você me conta. Se você já leu,
Se você ainda não leu ou quer ler, comenta aqui para mim, compartilha suas ideias comigo, divide as suas impressões comigo. Obrigada! Tchau, tchau!